O ex-prefeito Marcelo Barbieri, ele foi condenado por contratar uma organização social sem licitação. Repito que a decisão é em primeira instância e cabe recurso. Fernando tem um resumo do fato, depois a gente conversa com o advogado Delor Gismano. Chico, a informação é que o ex-prefeito Marcelo Barbieri, do MDB, ex-prefeito aqui de Araraquara, ele foi condenado, como você disse, em primeira instância pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, isso numa contratação em 2012, que foi o último ano do seu primeiro mandato frente à prefeitura aqui de Araraquara, de uma organização social sem licitação para a administração da maternidade Gota de Leite, que foi reinaugurada naquele ano. O ex-prefeito foi condenado à prestação de serviços à comunidade por 1 hora ao dia e também ao pagamento de 10 salários mínimos, que serão destinados à própria Fungota, a fundação que administra a maternidade. Para a Justiça, o ex-prefeito Marcelo Barbieri estava ciente de que não podia ter feito contratações sem licitação. E por isso a condenação. O processo, que correu em segredo de justiça, considera que Barbieri, enquanto prefeito, autorizou a contratação dessa OS para implantar e administrar a maternidade Gota de Leite. Na época, o ex-prefeito afirmou que o objetivo era garantir a reabertura do hospital. Vamos falar então com o advogado do ex-prefeito Marcelo Barbieri, que é o Delor Gismano. Como que a defesa, Delorges, está analisando essa decisão do Tribunal de Justiça? Porque a informação é que o contrato firmado em 2012 foi sendo renovado, foram feitas diversas renovações de contratos sem licitação no valor total de 22 milhões. Como que a defesa está atuando nesse caso, Delorges? Na realidade, essa decisão é de primeira instância, como vocês bem frisaram no início da fala, e nós temos total convicção, repito, total convicção da absolvição do senhor Marcelo Barbieri na segunda instância. Mesmo porque isso tem que ficar muito bem claro, muito bem objetivado, que não houve prejuízo ao erário. Vou repetir, essa contratação da Cadesp, ela foi por licitação, aí há uma interpretação que nós respeitamos, mas houve a licitação na época, isso lá em 2012, e nós contratamos uma empresa para prestar o serviço que foi prestado até pouco tempo e, diga-se de passagem, muito bem prestado por essa empresa. Repito, não houve prejuízo ao erário por essa contratação. Não houve. E na época foi a melhor saída que se podia ter, porque nós tínhamos um comunicado na época do secretário estadual de saúde que os nascimortos aqui em Araraquara estava muito alto. Os recém-nascidos iam todos a óbitos por algum motivo, e que nós tínhamos que tomar alguma providência. E o senhor Marcelo, o ex-prefeito na época, com muita coragem, tomou essa decisão de reabrir a Gota de Leite, que está aí trabalhando até hoje, haja vista com uma aprovação, quando nós deixamos o governo, quando o Marcelo deixou o governo, com mais de 90% de aprovação pela população que lá ocupava o serviço da maternidade, ocupa até hoje. Outra coisa, lá é 100% SUS. Todo o atendimento da Gota de Leite é 100% SUS. Então, essa decisão, torno a falar, nós temos plena convicção de que será derrubada no Tribunal de Justiça por um colegiado. E, repito, não houve prejuízo ao erário. Está muito bem claro na decisão da juíza. Agora você tudo que foi colocado, todas as provas que estão aí todas as provas que estão nos autos, que correm em segredo de justiça, leva-se em conta isso. Olha, não há nada que se prove que a contratação deu prejuízo ao erário. Tá certo? Houve aí uma interpretação na forma de contratação. A decisão, exatamente, trata sobre isso, a forma de contratação, e a decisão se baseia na falta de uma licitação para dar transparência à concorrência pública. E você está dizendo que houve sim um processo licitatório. Por que a defesa não conseguiu comprovar, ou seja, não conseguiu convencer o Poder Judiciário de que tinha havido sim contratação por meio de processo licitatório? Pois não. Aí, torna a falar, aí é uma questão de interpretação. A Justiça achou que a forma que nós fizemos a contratação, que foi feita na época, não foi a contratação que poderia ter sido feita. Mas há nos autos e há provas testemunhais, tanto das duas partes, que deixam bem claro que a forma de contratação foi a melhor na época.
Foi a melhor forma de contratação. Falar Mas que não houve licitação... Desculpe interromper, Delógio, só para a gente ir entendendo a cronologia do fato. As provas licitatórias são documentais, não precisam de testemunhas. Então é isso que eu estou querendo entender, porque quando existe um processo licitatório, existe toda uma documentação que a defesa poderia ter apresentado ao Poder Judiciário. É isso que eu gostaria de entender. Tá certo. Toda a documentação há nos autos, lógico que é por documentação, lá tem preço, tem orçamento, tem todo um processo que foi feito, tem um contrato que foi feito, só que eles estão entendendo que a forma que nós contratamos a empresa, na época, para prestar o serviço, não foi a forma mais ideal. É isso. Então, além da prova documental que está dentro dos autos, há também as provas testemunhais que estão bem claras dentro do processo. Então, torno a falar, isso nós temos plena convicção de que nós vamos derrubar essa decisão no Tribunal de Justiça. Eu não sou advogado dessa causa, eu cuido de outras coisas do senhor Marcelo, mas eu sei muito bem o que se passou nesse processo, porque eu acompanhei todo o trâmite dele. Repito para os senhores e para toda a comunidade araraquarense, não há prejuízo ao erário. Eu quero deixar bem claro isso, viu? Não há prejuízo ao erário por essa contratação. A única forma que está sendo discutida é a forma de contratação que está nos autos, todos os documentos, da forma que foi colocada, e além dos documentos, tem a prova testemunhais. Algum questionamento, Madalena? Não, é isso que eu estou dizendo a você, né? Tem que ser visto com muito critério, né? A justificativa da defesa e a própria análise daqueles que vão decidir. Porque o que nós devemos levar em consideração, pelo menos eu aqui como cidadão, antes de jornalista, eu estou dizendo a você que a gota de leite, ela vem com números que são realmente números considerados excepcionais. Tivemos problemas? Sim, tivemos problemas. Mas, enfim, a gota de leite aparece hoje dentro do estado de São Paulo como uma das maternidades com o maior sucesso desde aquela época. Então, a gente tem que fazer aí toda uma avaliação, porque nós sabemos que, de repente, você tem aí um alto número de incidência de mortes e problemas em uma maternidade. Agora, você sabe que todo o processo licitatório, ele é muito demorado. E muitas vezes demora aí 2, 3, 4 meses até você chegar ao final de uma conclusão. Agora, você não pode ficar esperando 3, 4, 5 meses, né, para poder resolver uma questão e pessoas morrendo e pessoas sofrendo as consequências. Então, você responde isso à justiça e a justiça é que vai decidir. A justiça, então, vai dizer, olha, embora tivemos alguns problemas na licitação, eu creio que vidas, elas chegam a ser mais importantes do que algumas determinações que estão aqui. Talvez até mesmo, né, a mudança da própria lei, ou as brechas que existem na lei, que você vai encontrar, e você encontra na lei brasileira brecha para tudo quanto é lado. Então eu creio que é por aí que as questões devem ser analisadas. Foi melhor? A gota de leite, naquela época, a contratação da organização social funcionou de uma melhor forma? Eu creio que a justiça deve analisar a questão legal, mas também a questão humana e, logicamente, contrabalancear o que é mais importante. Pois não, Chico? Não sei se o doutor Delógio Manos tem alguma coisa a acrescentar para a gente concluir a entrevista. Quer concluir, doutor? Não, eu quero agradecer a vocês e parabenizar pelo programa. Vocês, como sempre, dão palavra os dois lados, a gente fala, e eu quero agradecer a vocês aí por ter dado essa oportunidade, nós podemos esclarecer. Torno a falar, essa licitação, ela foi feita dentro de uma licitude, é apenas uma questão de interpretação, o que o Madalena falou, ele está coberto de razão, é uma questão de interpretação. A gota de leite, ela é muito bem pontuada no Estado, isso graças ao trabalho do Marcelo Barbieri quando reabriu ela. E repito, nesse processo não houve prejuízo ao erário. O que está se discutindo é realmente, nós vamos esperar 6 meses para a licitação e colocar para funcionar a gota de leite, ou nós podíamos fazer um modelo que é previsto em lei para poder contratar rapidamente. É isso. Então, nós estamos com plena convicção de que essa decisão será revertida no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito obrigado, fiquem com Deus. E um grande abraço a todos. Agradecemos o advogado Delógio Mano, que defende o ex-prefeito de Araraquara, Marcelo Barbieri, nesse processo. Ou está, pelo menos, um dos advogados de defesa do ex-prefeito. Agora, Madalena, eu só quero discordar um pouco do que você disse, porque a justiça precisa levar em consideração
documentações, precisa levar em consideração aquilo que realmente foi firmado no contrato. A defesa diz que teve sim um processo licitatório e que há falha de interpretação do Poder Judiciário. Eu repito, um processo licitatório ele tem toda uma documentação, existe uma concorrência pública e eu vejo que seria fácil da defesa, na verdade, substanciar o processo, ou seja, os autos de provas documentais. É claro que a imprensa não teve acesso ao processo, nós tivemos acesso a informações que vazaram. Então, nós não tivemos acesso à íntegra desse processo para analisar a apresentação de provas por parte da defesa. Mas eu vejo que um processo licitatório é muito fácil de você apresentar provas. Mas eu estou dizendo a você, né, que as nossas leis, elas são cheias de brechas, né? Então, você vê que as próprias decisões, elas são firmadas hoje e amanhã elas caem. Temos uma agora, nessa semana. Na quinta-feira, o Fischer, o ministro Fischer, pediu que o Queiroz e sua mulher fossem para a cadeia, porque não corriam risco nenhum, eram saudáveis, tal, e no dia seguinte já houve aí uma outra interpretação dada pelo Supremo. Então, quer dizer, existem aí muitas brechas dentro das nossas leis. Então, nós temos que observar o primeiro ponto. Houve prejuízo ao erário? Essa é a minha visão. Houve prejuízo ao erário? Se houve prejuízo ao erário, tem que devolver o prejuízo, tem que pagar pelo prejuízo. Tá certo? Eu sou pela legalidade. Então, houve prejuízo ao erário? Então tem que pagar pelo prejuízo. Tá certo ou não? Houve benefício no salvamento de vidas? Então tem que se aplaudir por isso. E, logicamente, a justiça tem em suas mãos tudo para poder fazer aí uma decisão justa, porque chama-se justiça, e vamos esperar que realmente isso seja feito. Não estou aqui defendendo ninguém, não. Quero apenas que seja analisado de uma forma bem objetiva, mas de uma forma bem clara, para evitar qualquer tipo de interpretação. É que a lei não age de acordo com o que a gente gostaria, ela tem que agir de acordo com o que está documentado, com o que está na legislação. E um processo licitatório, por mais que demorasse 3, 4 meses, Madalena, a gota de leite foi reaberta. Então, havia, sim, entendimento da gestão da época de que a unidade, ou seja, a unidade de saúde, seria reaberta, teve todo o tempo para se preparar um processo licitatório, a documentação, abrir concorrência pública. Então, eu, particularmente, se realmente a defesa não conseguir provar que houve processo licitatório, eu entendo que se não houve o processo foi porque a gestão não quis. Salvar vidas e não ter prejuízo é obrigação do gestor. Agora, o que acontece, Chico? Se precisava abrir, precisava aí ter um contrato diferenciado só para abrir, para não causar prejuízo à população, ótimo. Agora, de 2012 a 2015, teve várias renovações. Será que não teve tempo nesse caminho todo para se regulamentar essa situação? É isso que a gente tenta entender nesse processo.